Pronto, agora acredito que esteja tudo certo. Beleza, professor. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer aí, em pleno feriado, né? Tirar um tempinho aí para poder conversar um pouco mais. Chegando aí na reta final, né? As coisas vão apertando, né? E aí o que que acontece? Eu cheguei numa parte da dissertação que é assim, eu tenho até alguns materiais daquilo que a gente conversou em algumas reuniões anteriores. E aí, só que eu Certo. queria ver junto com você aqui, até para usar isso daqui, talvez alguns trechos, sabe? Como QR Code, como link para uma visualização, quem sabe, né? Ou até Certo. mesmo pegar relatos e encaixar isso, né? Como fala isso do professor, né? Colocando como como se fosse uma nota, né? Ou uma parte assim da dissertação também das suas falas. E assim, eu achei interessante porque esse conversar sobre a peça, né? A gente conversou bem rápido na época e falamos alguns aspectos de alguns movimentos, né? Da questão quartal, da questão de Schoenberg, né? Das influências e tudo, da parte harmônica, né? Da questão mesmo do atonalismo e tudo mais. E aí, eu vou compartilhar aqui, professor. Deixa eu tentar fazer aqui. Aí você me diz se você está conseguindo visualizar, tá? Ok, tô sim. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu queria conversar, né? Pegando assim, a gente vai pegar alguns trechos, sabe? Certo. E o primeiro trecho que eu queria ver com o professor por exemplo, desse compasso 1, né? Até o compasso 8, 8 para 9, né? Que ali Isso. você tem Uhum. uma ideia, né? Uma ideia que você é uma sugestão, né? Até ali a gente percebe que é um estilo bem lento, bem tranquilo, porém bem diferente na questão tonal, né? Mas queria que você pudesse comentar um pouco. Eu vou abaixando ou levantando aqui se o professor precisar. Então, eu vou precisar só que aumente um pouquinho mais, dê um pouquinho mais de zoom, se for possível. E isso está ótimo, não tá bom. Tá aí, tá bom. Então, é, essa é a primeira sessão da música, né? Do primeiro movimento. Ela é construída em cima de um desenvolvimento desse fragmento aí, desse gesto inicial do compasso 1. Né? Esse gesto inicial é que dá origem a toda essa sessão. Né? Ou seja, ele é acrescido de mais notas, ele depois no compasso 2, né? Acrescido de mais duas notas, né? Esse gesto melódico na mão direita, e no compasso 3 ele é não só transposto, mas acrescido de mais algumas outras coisas aí. Né? E aí, ao longo da sessão, ele vai se desfazendo, né, a partir do compasso 5 e depois 6, a gente já vai ver que já vou mudando um pouco a estrutura dos intervalos, enfim, mas continua essa coisa toda meio fragmentada, né? E ainda com uma linguagem quartal até o compasso 4, né? Por aí. No compasso 5, 6, 7 e 8, eu já, nessa parte melódica, ele já deixa um pouco de ser tão é, não tão fortemente quartal, você já vê aí algumas coisas que lembram harmonias de tríade, mas a melodia continua, vai se, aos poucos assumindo outro caráter, né? Até chegar na cadência, na fermata, no início do compasso 9.
O acompanhamento, ele é um acompanhamento, vamos dizer assim, bem sob o ponto de vista de textura, né? Aliás, essa sessão, em termos de textura, ela é bem convencional. Você vai dizer assim, mas a harmonia não é convencional. Não, não é. Ela é quartal. Toda essa harmonia da mão esquerda, ela é quartal, mas o formato é um formato tradicional, ou seja, eu tenho um centro, né, e uns baixos. Se você notar, você vai ver aí a presença de umas notas mais graves, quase sempre com a haste para baixo, que marcam uma espécie de linha, né, do baixo, que ela tem que se distinguir do que vai logo acima, né? Tá, você vai ver, por exemplo, compasso 5, um si bemol, depois um mi, né, e depois fecha lá no compasso 9, no 7, um lá Lá B4, e bemol, né? depois um lá bemol, né? E você deve estar notando que, em determinado momento, também, nesse mesmo acompanhamento, ele fica um pouco mais polifônico, na medida em que, no compasso 5, já tem aí um fragmento melódico na mão esquerda que é cromático, né? Uhum. Então, ele já não é mais tão acordal, como a gente chama, né? Como está até o compasso 4, e ele passa a ser um pouquinho mais acordal. Aliás, é um pouquinho mais polifônico, né? Porque essa Uhum. melodia na mão esquerda, no centro, né? Na voz central, ela é, na verdade, um contraponto ao que é tocado na mão direita, né? Tá, Perfeito. ok? Uma coisa, uma coisa que eu gostaria de perguntar, professor, porque assim, eu achei bem interessante que até comentamos isso em uma outra oportunidade, né? Que você tem variações de compassos, né? Então você Uhum, percebe que, por exemplo, começa em 7/8, 4/4, 9/8, volta para o 7, compasso uhum. simples, compasso composto, né? Com É. essas, com essas mudanças, né, de compassos assim. O que que influenciou isso, né? Essa É, eu vou escolha. te é, eu vou te explicar, na verdade, é o seguinte, como você pode ver, o primeiro gesto, né, o primeiro fragmento ali, ele, tem, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele corresponde a 7 colcheias, né. Uhum, E a métrica é sempre nessa nota inicial, nesse sol, né. uhum, Então, no primeiro compasso, eu queria que o tempo forte do próximo, a métrica, o acento métrico do próximo gesto fosse feito, né, no primeiro tempo do próximo compasso. Então, eu tive que ajustar esse primeiro compasso a 7 colcheias. Então, são uhum, 7/8. Aí, no outro compasso, o outro gesto, ele eu concebi ele, né, já que eu acrescentei mais uma nota, mais um tempo, mais uma colcheia, então, eu fiz com 8 colcheias, portanto, compasso 4/4, uhum, tá ok? E assim, quer dizer, você vai ver que sempre a acentuação, vai cair no primeiro tempo. Eu posso te dizer com quase certeza que eu já não tenho mais aqui o manuscrito, os rascunhos, né? Mas é uhum, muito minha maneira de tratar essa questão do compasso, de primeiro escrever a música sem pensar muito em compasso, a não ser uhum, quando eu quero escrever uma valsa, uma coisa assim já mais tradicional, que eu sei que é compasso 3/4 ou então 6/8, tudo. Mas quando eu estou escrevendo assim, então eu escrevo sem os compassos e depois eu ajusto as linhas de compasso à métrica do fraseado. Está entendendo? Para que possa, inclusive, isso facilitar não só a leitura, quanto a própria interpretação. Então, quer dizer, você sabe que a primeiro tempo vai ser o tempo forte, metricamente mesmo. Tá? Se eu colocasse barras de compasso a cada 8 colcheias, ou seja, como um compasso 4/4, ou a cada 6 colcheias, num compasso
3x4, ia ficar esses elementos aí iam ficar todos deslocados em relação ao compasso, Uhum. o que dificultaria a leitura, dificultaria a própria interpretação desse trecho, tá? E Entendi. esse trecho aí, ele inclusive ele é um lento, né? Deixa eu te dizer isso. Eu concebi ele como uma coisa assim, embora a harmonia e a melodia sejam quartais, sejam atonais, mas os gestos, o fraseado, a sonoridade, ela é do romantismo, tá? Aquela sonoridade, aquele coisa bem legato, bem fraseado, bem bem exploratório de sonoridade, tá entendendo? De cuidado com cada nota, com o som de cada nota, né? Com o término de cada fragmento desses, fechar a frase, e assim, fechando cada frase dessa, tá? Interessante. Interessante, professor. Muito bom. É, eu só gostaria que o professor pudesse, só por conhecimento, quando você comenta esse termo gesto, né? Porque, por Uhum, exemplo, essa peça ela foi separada em três partes, né? Tanto que é uhum, três peças para piano. E aí, quando o professor fala gestos, né? Você tem os gestos musicais, né? Que acontecem, as variações que acontecem, certo? E uhum. aí você também tem os gestos que são as ideias, vamos colocar assim, como que a gente poderia definir esse termo, né? Os gestos, assim, de partes e de fragmentos, né? É, porque veja bem, a música tem uma ligação, vamos dizer assim, muito forte com a, a ideia de movimento, tá? De movimento mesmo, né? No espaço, né? Essa coisa meio que espacial, né? Então, o que é para mim um gesto? Um gesto é qualquer unidade, né, formal da peça que possa sugerir um pequeno movimento, né, um pequeno. Como na própria conversa, né, em que você faz gestos, né, você mexe com as mãos, mexe com os olhos, enfim. Então, é, eu defino o gesto como as pequenas unidades formais que podem ser metaforicamente associada a gestos numa conversação ou numa dança também, tá entendendo? Por exemplo, numa música que evoca uma, uma dança, né? Você está fazendo uma ligação, né? E ainda que em metáfora, com um movimento qualquer característico dessa dança. Né? Então, eu falo sempre em gesto como pequenas, normalmente são pequenas unidades que compõem o discurso, né? Musical, mas que podem evocar alguma coisa de um gesto dentro de uma conversação, né? Ou dentro de Ótimo. uma dança, ou enfim, em qualquer coisa que tenha a ver com movimento corporal, né? Tem essa ligação Interessante. com o corpo, tá? Interessante, professor. Tá joia. E dando continuidade aqui, então, ficou muito claro, né, essa primeira parte, pelo menos até aqui o compasso 8, compasso 8 9, né, até a fermata ali, É, e logo adiante já muda, né, o caráter, né, você vai isso, para um pio moço, onde você tem uma parte mais viva, né, mais isso. viva, mais rítmica, também ainda com as questões de mudança de compasso, né, que acontecem, mas você pega um trecho bem diferente do que, vamos dizer assim, você abre o teatro, né? Começa ali Uhum. uma coisa bem tranquila, daqui a pouco vem
a coisa mais ritmada, a dança mais ritmada, né? Já que a gente está falando um pouco até sobre dança. E aí, como que é nessa estrutura, né? Eu vou passando um pouquinho aqui, se você precisar, eu Tá. vou descendo, vou Eu subindo. quer dizer, isso aí, nessa fermata, é uma cadência, né? É um ponto de articulação, ou seja, encerramos uma coisa e estamos dando início à outra, né? Uma nova cena também. A gente pode fazer várias analogias, né? Então, agora eu entro num momento mais, vamos dizer assim, mais nervoso, né? Uma coisa mais rítmica, mais excitada, né? E que tem uma característica bem distinta da outra, não só por conta do andamento, como também da própria estrutura rítmica. Você vai ver que se mantém, aí são microgestos, né? Bem como se a pessoa que está fazendo, conversando, esteja gesticulando mais nervosamente, com pequenos gestos. E aí, agora, veja só que a matriz, né, o material, a matriz composicional, né, o sistema, como a gente diz, continua o mesmo. Eu vou utilizar harmonias quartais, harmonias não tonais, né? Muito o quartal vai estar presente tanto na harmonia quanto na melodia. Eu continuo, de certa maneira, a deixar o elemento melódico para a mão direita e o elemento harmônico predominantemente na mão esquerda, mas com acordes em staccato, né, em acordes como se fossem pontos, né, uma coisa quase pontilhista, assim, né? Eles entram dando uns flashes, assim, né? E, enfim, é, e aí depois, aí, a partir do compasso 3, sim, a melodia vai para a mão esquerda, né? E a melodia, mais o principal da melodia vai para a mão esquerda, e lá na mão direita é uma espécie de contracanto, né? Ok? Ok. Eu acho só um comentário assim que eu acho interessante falar, né? Uhum, Como intérprete, né? E como eu que tenho desenvolvido assim o estudo dessa peça, sonoramente falando, ela é muito interessante e ritmicamente também falando, ela é bem desafiadora, né? Por quê? uhum, Por exemplo, nesse compasso aqui, por exemplo, né, entre o compasso 13 e o compasso 14 e o 15 até aqui, né, até esse trecho, 13, 14 e 15, né? Você tem uhum. uma célula rítmica predominante na mão esquerda e É, como o professor falou, contracanto acontecendo na mão direita. Isso isso é uma coisa um pouco inflexível, sabe? Parece que tá meio que desajustado, né? Como se realmente fosse isso. aquela pessoa Então, que tá, sabe? exato. Só que assim, soa muito bem, né? Soa bem interessante, sabe? Isso é bem legal porque tem sentido, mas é uma coisa mais assim flexível, sabe? Parece que não tem aquele chão, né? É bem Isso. Então, interessante isso. Aí quando entra aqui no compasso 15, 16 e 17, você tem uma finalização. Você isso. tem uma finalização e fortíssimo ali, né? Como se fosse Uhum. assim, terminei de falar. Agora Isso. deixa eu acalmar, né, para Isso, voltar pro tempo exatamente. inicial, né? Agora, voltando lá, o termo talvez tecnicamente, aí no compasso 10, 11, 12, 13, 13, né? Tá, 13. ok. Aí eu estou fazendo eu estou criando uma espécie de ambiguidade, né? O termo técnico para isso é uma ambiguidade métrica. Por quê? Porque na mão direita, né, no que a gente está chamando de contracanto, que eu estou chamando de contracanto, você tem uma divisão dos tempos, é uma divisão ternária, são três semínimas pontuadas. Uhum, Então, é tita, né? Você tem três colcheias por semínima, né? uhum, Mas o que está vindo na mão esquerda é uma subdivisão binária, uhum. correto?
Você sim. tem a rítmica da mão esquerda, ela é uma subdivisão binária, porque você tem duas colcheias, uma colcheia, duas colcheias, uma colcheia, duas colcheias, uma colcheia. Então, isso dá um desencontro, né? Um desencontro métrico, né? Uma polimetria que a gente chama, né? Uma polimetria e que ela só vai entrar em fase, ou seja, eu só vou ter, na verdade, é, esse encontro de novo no terceiro tempo do compasso 13, no terceiro tempo do. Não, perdão, no terceiro tempo do compasso 13 é muito assim, não é muito fácil de notar. Mas ela só vai mesmo se encontrar no compasso 15. No compasso 15 a coisa volta ao normal, porque eu faço para cada semínimo pontuado uma pausa e depois as duas semicolcheias e colcheia. E no segundo tempo, idem. Né? Então, eu retorno vamos dizer, à normalidade. Né? Aí, o compasso que está em 2/8 é uma espécie de pausa, quase uma respiração, assim, algo que eu estanquei uma um desenvolvimento de algo que estava muito em ebulição, e por fim eu dou uma última grito, assim, um último gesto nervoso, em fortíssimo, né? E isso aí tem que ser com todo o vigor, né? Toda a intensidade, né? Um fortíssimo no piano bom vai soar bem isso aí, né? E aí depois uma fermata em pausa, exatamente preparando para aí se desmancha todo esse clima tenso da segunda parte, né, da segunda sessão, e aí entra a mesma ideia da primeira sessão, no compasso 1 ao 9, agora tratado polifonicamente, né? A gente chama de tratado de forma imitativa, né? Ou seja, em forma de imitação e cânone, né? Quer dizer, o que a mão Uhum. a direita faz, eu, de certa maneira, ritmicamente e melodicamente, eu quase que faço uma espécie de cânone com o que está sendo tocado na mão direita, né? E e é exatamente isso, vai quase como um cânone, é um quase cânone, né, até o compasso 22. Aí no compasso 22 eu retomo aquele final no compasso da primeira sessão, né, eu quase que Uhum. repito só com outra harmonia, né, para Uhum. fechar o movimento, né. Aí, Então, como gesto final, assim, para lembrar aqueles momentos tensos da parte central, eu faço esse desenho final no agudo, no último compasso, que é o compasso 26, se não me engano, que é assim, essas tercinas aí, né, em movimento rápido, tararara, né, assim, isso. bem. É como se fosse assim, agora é Pela uma reminiscência. interpretação minha, né? Eu Ah, percebi que esse finalzinho, ele soa como se fosse algo bem distante, sabe? Como é, se fosse o ir embora. Foi embora, a isso. pessoa tá indo embora, tararari, deu um adeus e foi embora, entendeu? É, Muito bonito esse, esse, esse esse gesto é ali, né? uma Essa ideia ali. Esse é um adeus, realmente você está. Isso aí deve ser feito quase como um fade out, né? Né? Vai a pouco esmorecendo, né? Vai diminuindo. E esse gesto final é quase como uma reminiscência daquilo que ocorreu lá na sessão central, né? Tarará, tirará, tarará, tarará, né? Aí eu faço. Fica aquela reminiscência, um eco lá da minha memória profunda, né? Distante daquilo ali que aconteceu, e pronto, acabou.
Legal, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui essa primeira parte e a gente entra para o segundo, tá bom? Tá bom. Deixa eu só encerrar aqui essa gravação.